tarde, enquanto são selecionadas as perguntas, gostaria de narrar-lhes um fato muito curioso. Todos nós sentimos imensa necessidade de cura, mas esquecemos dos nossos atos. E como a cura deve vir de dentro para fora, como recomenda a doutrina espírita, eu tenho um episódio muito interessante que aconteceu comigo. Quando eu me encontrava muito doente, há um mês, eu resolvi apelar para os bons espíritos. As dores eram contínuas e me foi recomendado tomar morfina. Mas eu me recusei, achando que tinha controle moral e físico para superar as dores. Mas chegou ao meu limite. Então eu fui orar. Quando eu estava orando, o Espírito Joana de Ângeles apareceu-me, a mentora espiritual, e eu disse: minha irmã, eu tenho psicografado milhares de mensagens que a senhora escreveu nesses 70 anos para muita gente. No entanto, eu estou há 4 meses com este problema e a senhora não diz nada. Eu gostaria de ouvi-la a respeito. Ela sorriu e respondeu: primeiro, o Evangelho diz: pedi e dar-se-vos-á. Como você não pediu, eu achei que estava tudo bem. Então deixei que passasse o tempo. Mas agora que você está pedindo, o que é que você deseja de mim? Umas palavras de conforto. Mas você já tem no Evangelho há 2000 anos. Se elas não são suficientes, eu teria que reescrever o Evangelho. E isso não é justo. Eu digo, bem, não é exatamente. Eu estava precisando de palavras amigas, de encorajamento, porque eu tenho mais dificuldade de recorrer aos outros. Ela então me perguntou: você ama a Francisco de Assis? Eu digo: sim, senhora. Depois de Jesus, é o ser ao qual eu mais amo. Você sabia que ele era cego? Sim, senhora. Desde que ele esteve na Segunda Cruzada e foi visitar o Egito para depois ir a Israel, ele contraiu tracoma, a doença do deserto. E mais tarde, ele teve que queimar com ferro em brasa ambas as vistas. Você sabe também que ele tinha hanseníase? Eu disse: sim, senhora. Porque quando ele esteve em Riva Torto e foi viver com os leprosos, ele adquiriu a doença. Você sabe que ele teve um câncer? Eu digo: sim, senhora. Porque ele era muito frágil, não cuidou do organismo e teve um câncer. Você sabe que ele se siliciava, ele usava ervas espiosas e batia no corpo para purificar-se? Eu digo: sim, senhora. Pois é, Divaldo, você sabe de tudo aquilo que fez bem a São Francisco. Você gosta dele. Ele, com tudo isso, cantava e foi chamado Irmão Alegria. Você está querendo me queixar de quê? Quais são as suas dores? Eu aí fiquei com vergonha e não falei nada. Eu digo: essas dorezinhas que me têm atormentado. Ela disse: você pretende o reino dos céus? Eu digo: lógico. Não se dá uma vida inteira a um ideal que não se pretenda transformar em realidade. Então, meu filho, como Francisco cantava com todas essas doenças, era alegre, carregue o seu cilício. E eu quero ouvi-lo pregar o Evangelho rindo com o seu cilício. E que Deus lhe dê muita coragem
e muitos anos de vida para carregar o cilício. E eu aí disse, eu nunca mais peço nada aos espíritos. Porque eu estava crente que ela ia pedir a doutor Bezerra um remédio, que ela ia passar da experiência, e ela achou pouco. Então, para que nós tenhamos ideia de, às vezes, pedimos aos espíritos um remédio para a unha encravada, para a queda de cabelo, para conseguir um bom casamento, um bom emprego, para que o nosso chefe ruim morra. A gente pede, porque o povo pede tudo. Certo dia, deste ano, eu estava atendendo, e um confrade que frequenta a nossa casa acercou-se de mim e disse, Divaldo, eu posso lhe pedir uma caridade? Eu digo, naturalmente. Amanhã é domingo. Eu digo, eu sei. Você poderia orar amanhã de 9 às 10? Eu digo, posso. Você ora por mim? Sim, orarei. Para quê? Para pedir a Deus para me livrar da tentação. Porque amanhã eu vou à praia e queria lhe pedir para orar, a fim de que Deus me proteja. Eu disse, olha, eu tenho uma solução melhor. Não vá à praia amanhã. Ele disse, não, eu quero ir, mas não quero ser tentado. Você ora? Eu oro. E no dia seguinte, graças a Deus, choveu bastante. Deus aí resolveu metade do problema. E a outra metade eu orei para que Deus o livrasse de qualquer tentação. Então, como é curioso observarmos a opinião que algumas pessoas já esclarecidas têm a respeito do Espiritismo. Esta eu achei linda. Ele vai para a praia, se diverte, e eu fico em casa de joelhos, orando para ele não ter tentação. Então, se alguém quiser orar por mim, para Deus tirar a tentação do meu caminho, eu agradeço muito.